Bom, meu nome é Fernando Gabriel, sou do segundo Química e iremos falar sobre o tema Movimento Indígena no Brasil. O movimento indígena no Brasil começou a partir pela busca de direitos autônomos para os índios. Isso foi a partir do momento em que os índios começaram a perceber que os seus territórios estavam começando a ser invadidos por pessoas estrangeiras ou por fazendeiros que queriam ter mais dotes. O movimento indígena ele é um grande movimento aqui no Brasil, sendo que a maioria dos indígenas que lutam por isso, lutam de seus direitos, sem querer ferir o município ou querer ferir aos direitos humanos dos cidadãos. O movimento indígena também teve como início vários fatores, mas entre eles foi um fator muito especial, que foi a invasão de uma parte dos índios na Amazônia. Essa invasão aconteceu em um determinado momento, quando os índios estavam tentando expandir seu território, que aconteceu porque alguns fazendeiros eles tomaram alguns dotes de terra dos índios. E nessa roubo de fazendas, acabou fazendo com que muitos índios morressem. E nessa época, começou a ter a revolta indígena brasileira. Bem, gente, o movimento indígena no Brasil, ele teve o início na Assembleia Indígena, isso no ano de 1974, em que todos os participantes, eles lutavam pelos seus direitos de uma forma consciente de que eles podiam ser dominados a qualquer momento. Porém, eles não sentiam nenhum pesar sobre o que faziam. E logo depois, com o passar dos anos, no Congresso Nacional, os índios foram em busca de apoio na Assembleia Constituinte no ano de 1988. A partir daí, esse movimento ganhou bastante força aqui no Brasil, onde eles lutavam pela sua liberdade de expressão. Tá, mas como os índios começaram essa luta por direitos no Brasil? Foi assim, eles lutavam pelo território que tinham, e aí eles focavam com isso na Constituição Federal de 1988, onde os líderes lutavam fortemente e constantemente pelos seus direitos que buscavam. E depois de um tempo eles conquistaram seu território e assim eles continuaram a luta pelos seus demais direitos. Bom, o movimento indígena. Ao longo desses 500 anos, os povos indígenas foram encontrando maneiras criativas e diversas de resistir à opressão e às tentativas de extermínio. Nas últimas 3 décadas, surgem de maneira articulada inúmeras formas de organização, articulação e mobilizações que constituem hoje o movimento indígena. Já alianças é o compromisso na defesa da vida e dos direitos indígenas, que implica em um projeto de transformação amplo da sociedade brasileira, que é fundamental consolidar distantes na perspectiva de construção de uma nova ordem social, baseada na solidariedade, no respeito à dignidade humana e à diversidade étnica e cultural. Meu nome é João Vitor e eu vou falar das reivindicações do movimento indígena. Bom, a principal reivindicação do movimento indígena, de certa forma, é mais a demarcação das terras. O movimento indígena, ele é muito mais do que as terras, mas ele foca muito nisso. Ele reivindica mais a regularização da demarcação das terras. Como, por exemplo, houveram vários casos recentemente com esse problema. Índios tinha fazendeiros que estavam tomando as terras dos índios. Isso era um problema. Outra reivindicação é que eles querem a expansão de suas terras, porque acham que somente o que já tem não é suficiente para a boa qualidade da sua cultura, e por isso eles necessitam de uma expansão maior. Outra coisa que os índios querem reivindicar é o direito de serem tratados de uma forma especial, sem que fira as leis do país. E a última reivindicação seria que eles querem o fortalecimento das ações indígenas para o combate de empreendimentos que ameacem ou danifiquem o meio ambiente
e ameacem a qualidade de vida das suas aldeias. Um exemplo disso é o desmatamento, pode ser um exemplo desse tipo de coisa. Meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouco sobre a importância dessas reivindicações. Por muito tempo, os grupos indígenas eles lutaram pela demarcação das suas terras, principalmente na Amazônia, já que lá tem área de terras bastante abrangentes. Os povos que vivem nos estados do Sul e Nordeste, até hoje eles não conseguiram a demarcação totalmente das suas terras. Essas terras que, na maioria das vezes, elas foram dadas pelo governo dos estados para os fazendeiros de forma ilegal. Então, o movimento indígena, ele lutou contra isso, contra essas reivindicações. Que, na maioria das vezes, eles conseguiam as suas terras, mas em outros casos, essas terras eram invadidas e tomadas deles novamente. Logo, começou uma luta pela sustentabilidade, onde não bastava somente a garantia de suas terras, mas que se formasse uma gestão, onde tivesse as suas terras garantidas e não invasões. A demarcação das terras indígenas, ela beneficia a sociedade de um modo geral, pois os territórios dos povos indígenas, eles contribuem para a construção de uma sociedade multicultural. Segundo o artigo 24 da Constituição República Federativa do Brasil de 1988, a proteção ao patrimônio histórico-cultural é dever da União e das unidades federativas. Daí se tira que as terras indígenas elas são fundamentais para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, que também, de certo modo, ela estará beneficiando e enriquecendo o patrimônio cultural brasileiro.